Parágrafo 1106, essa semana, meditando a respeito dos dons do Divino Espírito Santo. Santa Faustina coloca assim: virtude sem prudência não é virtude. Devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo pedindo a graça da prudência. A prudência compõe-se de ponderação, consideração inteligente e propósito firme. Sempre a decisão final pertence a nós. Nós temos que decidir, embora possamos e devemos pedir conselho e buscar luz. Vai falar sobre a prudência, Padre Hélio? Isso não. É prudente quem busca viver o dom do Espírito Santo do conselho. Os dons do Espírito Santo, nós temos 3 dons que falam do intelecto, né? São chamados dons intelectuais, ou seja, o entendimento, o dom da ciência e o dom do conselho. Hoje, aqui, Santa Faustina está dizendo, devemos pedir conselho e buscar luz, para que a nossa atitude, para que a nossa ação seja realmente conduzida por Deus, para que o Divino Espírito Santo, este aconselhador, eu não sei se a palavra está certa, ou esse conselheiro está certo, esse conselheiro da nossa alma. Gente, nós temos onde buscar, nós temos em quem buscar, e às vezes nós queremos viver a nossa vida, como diz os mineiros, sozinhos, né? Sim. Sozinhos, sem nenhuma orientação, né? Devemos pedir conselho ao Espírito Santo. Ontem, não sei se vocês se recordam do que o Papa Francisco dizia da realidade daqueles que buscam permitir que o Espírito Santo possa conduzir diante de uma correção para os filhos, do relacionamento marido e mulher, mas também nas diversas realidades da nossa vida nós devemos buscar conselho do Espírito Santo. E como o Espírito Santo também quer nos dar esse conselho, gente, através do Diário de Santa Faustina, tantas vezes aqui é um direcionamento para a nossa vida e tantos fazem essa experiência, não é, Dani? Quando escutam ali o diário, tem um conselho ali que Santa Faustina dá, caiu como uma luva, né? Mas também na Sagrada Escritura, permitimos sermos aconselhados pela Sagrada Escritura, sermos aconselhados pela doutrina da igreja. Tantas vezes, principalmente as famílias, eu tenho esse apreço pelas famílias, como nós devemos orientar a nossa vida sexual? Onde nós devemos buscar conselhos? Às vezes nós buscamos conselho em pessoas desequilibradas, que não vivem os princípios católicos, daí faz a vida sexual uma depravação, desculpe falar. Depois, como nós devemos aconselhar os nossos filhos? Às vezes nós buscamos referenciais de pessoas, infelizmente, que são tomadas de ideologias. E nós aconselhamos de maneira ruim os nossos filhos, e assim por diante. Então o Espírito Santo nos dá esse dom do conselho, mas devemos ir em fontes puras. Garanto para você, se você tem um copo com água limpa e o outro com um copo de água suja, o que você vai pegar, gente? Às vezes, na ignorância, porque nós não permitimos que o Espírito Santo nos conduza, a gente vai lá no copo de água suja. Ah, Padre, você está falando besteira? Não, não estou. Porque nós podemos confirmar, conforme está o mundo, e tantas coisas estão entrando na nossa casa, porque nós estamos buscando conselhos em lugares errados e equivocados. Então busquemos pela luz do Espírito Santo os lugares certos, o direcionamento certo, leituras certas. Sabe aquelas leituras que às vezes a gente fica com mais de autoajuda do que de evangelho? É conselho errado que às vezes a gente tem, gente. Às vezes um coach que aparece na nossa vida dizendo que tudo vai dar certo, que a gente não vai passar pelo problema. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho, desculpe falar. Mas precisamos abrir-nos à luz e ao conselho do Espírito Santo, que é guiado também, que passa pelas pessoas, mas tem que ser pessoas certas. Peça essa graça ao Espírito Santo. Amém.